Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em nosso coração em mais essa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Que pena que hoje a gente não conseguiu estar juntos online, porque aí a gente, de qualquer sorte, tem uma interação, mas o importante é que a gente esteja juntos aqui para falar desse tema que é tão importante e que nos traz muitas dúvidas. Por que Deus nos permite o sofrimento? Creio que essa é uma pergunta que nós já nos fizemos diversas vezes na vida, sobretudo naqueles momentos de maior dor, de angústia, de sofrimento, seja nosso na nossa vida, seja na vida de uma pessoa próxima, seja na vida de um amigo, né? Uma doença incurável que nos bate à porta, um revés financeiro, uma desencarnação de um ente querido, a orfandade, né? A fome extrema, as doenças que chegam ali desde o berço, né? As deficiências, tantas doenças de ordem psicológica e psiquiátrica que nós temos hoje em dia, né? E, sobretudo, nesse momento em que são noticiadas mortes todos os dias, os números cada vez mais aumentando, o número de desemprego, o número de fome, né? As doenças mentais, porque nós somos seres sociáveis. E esse momento de isolamento, de não poder conversar com um amigo mais próximo, tomar um café, né? Ir ao centro, assistir a palestra presencialmente, tomar o passe, tudo isso nos faz uma falta enorme. E isso também nos traz um desespero, uma dor, né? E traz consigo muitas depressões, muitas crises de ansiedade, né? Então, muitas pessoas estão sofrendo também com doenças mentais trazidas por esse momento que nós estamos vivendo, né? E aí, raciocinando sobre esse tema, que eu disse até a Roseli, que tema difícil esse, né? Raciocinando sobre esse tema, eu me lembrei de um filme que eu gosto bastante, que é o filme A Cabana. E porque a cabana conta a história de uma dor extrema, de um sofrimento extremo, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir, que conta a história de um homem que tem 3 filhos e uma das filhas é estuprada, a mais nova, né? Estuprada e assassinada, né? E aí, esse pai, ele fica muito, mas muito revoltado com Deus, porque ele pensa justamente isso. Porque Deus permitiu que isso acontecesse para a filha dele, né? Porque é uma dor tão grande para uma criança que na cabeça dele nunca fez mal para ninguém. Por que que Deus permite isso? E veja que a visão do filme, já que eles falam de céu, de inferno, desse Deus, né, que eles personificam numa mulher, é uma visão extremamente materialista, né? E se a gente olhar mesmo a vida do berço ao túmulo, né, que a vida começa no momento que a gente nasce e termina no momento que a gente desencarna, realmente Deus parece que privilegia uns dos seus filhos em detrimento dos outros, né? E aí tem uma cena nesse filme, que é uma cena em que o personagem, esse pai, vai se encontrar com a sabedoria, e o diálogo é muito interessante. A primeira pergunta que ela faz para ele, a sabedoria faz para ele é: você não acha que Deus é bom? E a resposta dele é: eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. Então ela faz uma proposta para ele. Fala: então você vai tomar agora o lugar de Deus e vai julgar. Vai sentar aqui nesse lugar, né? Tá num trono, vai sentar aqui e você vai julgar. E aí ela diz assim: eu quero que você escolha entre os seus 3 filhos, um para ir para o céu e o outro para ir para o inferno. E diante dessa proposta, aquele pai se vê
a própria fisionomia demonstra o sofrimento daquele pai. E ele fala, eu não consigo escolher entre os meus filhos, para um deles sofrer, né? Sofrer eternamente no inferno, que é essa a ideia do inferno, né? Que é passado pelos materialistas. E aí, ela fala, que dificuldade é essa? Se você acha que é assim que Deus age com os seus filhos. E aí começa a listar os defeitos da filha mais velha. Fala, a Kate, ela é assim, assado, e fala, ela não tem te dado atenção, ela tem desobedecido as suas ordens. Aí começa a falar do outro filho também, para que ele possa escolher entre os dois filhos. E mesmo assim, esse pai diz, eu não consigo escolher entre os meus dois filhos. E a sabedoria vira para ele e diz assim, você julgou que os seus filhos são dignos de amor e que não pode escolher entre eles. Assim é Deus. Olha que interessante, assim é Deus. Deus não consegue escolher entre os seus filhos. E para que a gente possa entender essa pergunta, vamos nos valer aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados, traduzindo, a gente pode dizer, felizes os aflitos. E como assim eu posso ser feliz sofrendo? Kardec vai colocar logo no início 3 versículos que estão lá em Mateus e em Lucas. Mas eu vou ler só o de Mateus para a gente ver. Ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 5 a 10. Então, Jesus disse, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes aqueles que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. E aí, Kardec, no primeiro item, que chama Justiça das Aflições, vai dizer o seguinte, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só poderão realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Ou mais ainda, seriam um engodo. Ou seja, sem que a gente considere a reencarnação, nós não conseguimos responder a essa pergunta, porque Deus permite o sofrimento. E ele vai dizer, sem a certeza da vida futura, todos os ensinamentos de Jesus seriam uma enganação, porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome, porque serão fartos. Então, considerando só uma única existência, Deus seria parcial. Deus escolheria entre os seus filhos. E a gente sabe que, considerando a existência de Deus, a gente não pode conceber Deus sem o infinito das suas perfeições. É assim que Kardec vai nos dizer. Então, se Deus, ele é todo justiça, todo poder e todo bondade, ele não pode agir caprichosamente com seus filhos e nem com parcialidade. Não escolhe entre uns e outros, Então, vai dizer Kardec para a gente nesse capítulo da Justiça das Aflições. As vicissitudes da vida, elas derivam de uma causa. E se Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Então, como que a gente pode começar a responder essa questão? Levando em consideração a pluralidade das existências e que nós não somos apenas essa personalidade que nós estamos agora. Eu estou Andréa, mas eu não sou Andréa.
Sabe quando se diz que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna? É porque todas essas falas de Jesus, elas não são para as nossas personalidades. Para a Andréa, para a Carol, para a Roseli, para José Jorge, né? Não são para nós, né? Personalidades que vão morrer, né? Que esse corpo vai acabar, mas para o espírito imortal, que vai levar todas as experiências vividas nessa vida e as vividas nas outras vidas que nós já tivemos e nas que nós vamos ter. Por quê? Porque as nossas encarnações, elas são solidárias, as nossas vidas são solidárias. A gente vai acumulando conhecimento, acumulando experiências e dessa forma é que a gente vai evoluindo. Então, se a gente não tiver essa visão, a gente não consegue ver justiça nas aflições. E Kardec vai nos dizer ainda, nesse capítulo 5, que são de duas espécies as aflições que a gente passa na vida, que são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Porque tem algumas dores que a gente vivencia que as causas estão nessa mesma vida. Ah, estou pagando coisa de uma vida passada? Não. São decorrentes do meu caráter, da minha conduta. Como é que eu estou me conduzindo aqui nessa vida? Né? Como é a forma como eu estou agindo? Ela é que vai determinar, muitas vezes, os sofrimentos. Eu próprio estou atraindo com a minha conduta determinados sofrimentos, sem que isso tenha nada a ver com uma vida passada. Kardec vai dizer assim, ó, quantos homens não caem por sua própria culpa, vítima da sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas não são arruinadas por falta de ordem e por não terem limitado os seus desejos? Observe, nesse momento que a gente está vivendo, né, um momento de pandemia, quantas pessoas desrespeitam as regras sanitárias, né, de proteção à Covid. A gente fala, ó, o correto é andar de máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel, manter o distanciamento social. Todo mundo sabe isso, todo mundo hoje tem acesso à informação, todo mundo hoje tem um celular, tem uma TV em casa, né? Essas informações são muito mais do que propagadas em todos os locais, né? Mas o que a gente vê? Se a gente dá uma saidinha na rua, a gente vê diversas pessoas andando na rua sem a máscara, diversas pessoas andando com a máscara no queixo, com o nariz de fora, né? Aí, fecham-se as praias. Quantas pessoas não invadiram praias, desobedecendo, né, o isolamento social? Ou essas festas clandestinas que a gente tem visto aí com 70, 80, 100 pessoas reunidas, aglomeradas, sem a máscara. Então, você não pode dizer, isso foi de uma outra vida. Não. Se uma pessoa dessa, ela está correndo o risco e se expondo ao risco de pegar o vírus, de transmitir o vírus para outras pessoas. Então, é um infortúnio voluntário, como a gente tem lá no Evangelho, é um infortúnio voluntário. Então, não há como dizer que esse sofrimento ele veio de um outro momento. Quantas pessoas que são comerciantes e que fazem negócios burlando as taxas, os impostos que são cobrados. O imposto é injusto. Sim, pode ser injusto, mas o que Jesus diz? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mesmo que sejam injustos, eu não posso sonegar os impostos. Então, tem gente que só faz tudo sonegando impostos, né? Eu trabalho nessa área trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, que eu tenho pegado de ações de grandes bancos que não podem nem alegar que nesse momento de pandemia tiveram crise, que tiveram perdas,
porque não tiveram, né? Alguns setores não sofreram, sobretudo os bancos. Muitos bancos grandes bancos têm demitido funcionários, né? Nessa pandemia, muitos funcionários e demitido funcionários doentes, muitos funcionários com câncer, que precisam, sobretudo, do plano de saúde. Mas se a pessoa ela já não está mais rendendo, né? E são pessoas assim de 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, doados para aquela instituição. Mas se chegou um momento que a pessoa está fraca, que a pessoa precisa faltar mais para ir ao médico, o que essa nossa sociedade materialista dita? Ela não presta mais. E aí essa pessoa é posta para fora. Então são esses valores, né, que estão em voga. No início da pandemia e até hoje nós temos visto os preços subindo absurdamente, né? Um álcool gel que era vendido a um preço irrisório, né, foi vendido por um preço exorbitante. A gente tem visto, né, essa coisa da vacinação. Muitas pessoas da área de saúde fingindo que estão vacinando as pessoas, né? Sem vacinar, vendendo, furando a fila, né? Grandes empresários que conseguem pagar por fora, pagando, seus filhos tomando vacina. Então, essas questões morais, né, que a gente ainda faz, esse tipo de atitude, são causas que vão nos trazer aflições, essas imperfeições vão nos trazer aflições, mas vão nos trazer aflições fruto da nossa conduta aqui. Então, são causas atuais das aflições. Tem uma questão, né, a 257 do Livro dos Espíritos, na verdade, que ela fala do ensaio teórico das sensações dos espíritos, né? Fala das sensações dos espíritos no mundo espiritual. E tem um trechinho que é bem interessante, que Kardec põe assim, ó. Os sofrimentos desse mundo decorrem às vezes da nossa própria vontade. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sempre gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta e se devem queixar-se de si mesmos. Então, a nossa conduta aqui vai muitas vezes levar os nossos sofrimentos aqui mesmo. Então, não é Deus que nos impõe como um castigo. Não, é a minha conduta. Como é que eu estou me conduzindo? Agora, se eu me conduzo bem, se eu não quero parecer mais do que aquilo que eu sou, se eu me contento com aquilo que eu tenho, né? Ou se eu tenho algo a mais, eu não faço isso em detrimento do outro, né? Tirando do outro. Eu faço tudo com muita justiça, né? Então, se esses males que eu venha a sofrer, eles não estão na minha conduta nessa vida, eles só podem ser de uma outra vida, que é o que Kardec vai dizer que são as causas anteriores das aflições. E aí ele diz assim: há outros males que atingem o homem nessa vida, para os quais, pelo menos aparentemente, ele não contribuiu, cuja causa está fora dessa vida, que são as causas anteriores das aflições. Por exemplo, uma criança que já nasce com uma determinada deficiência, né? Ou que morre em tenridade, né? Ou que fica órfã muito novinha. Não tem como a gente dizer que ela teve alguma conduta que levou aquilo ali. Não tem como, né? Então, só há de ser uma causa anterior, uma causa que está fora dessa vida. Agora, uma coisa importante que a gente não pode esquecer é: esteja a causa nessa vida ou esteja a causa numa existência anterior, todo sofrimento é decorrente de uma imperfeição que nós ainda carregamos.
toda deformidade do nosso caráter vai gerar em nós uma imperfeição. Todo comportamento injusto vai atrair para a nossa vida um sofrimento. Por quê? Porque diante das imperfeições, né, da deformidade do nosso caráter, nós estamos nos afastando da lei de Deus. E toda vez que a gente se afastar da lei de Deus, a gente irá sofrer. É assim que está lá na questão 614, que a gente já falou aqui outras vezes, né? Que Kardec pergunta para os espíritos o que é a lei natural. E ele responde: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Dita-lhe o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eu só sou infeliz quando eu me afasto da lei de Deus. Quando eu me afasto da lei de Deus. E o sofrimento, quando diz lá, né? Felizes os que sofrem. Por que felizes os que sofrem? Porque o sofrimento é um recurso da divindade para que a gente possa se aprimorar. Observe, se eu tenho um problema renal, ele é um efeito. Por mais que ele me traga sofrimento, né, que eu tenha crises renais, que eu tenha dor, né, que é uma dor enorme, né, dizem que é uma dor comparada, uma crise renal, é uma dor comparada à dor do parto, né. Então, uma crise renal vai me trazer muito sofrimento? Vai, mas eu sei que se eu tenho uma propensão a ter pedras no rim, a ter inflamações renais, eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso beber mais água, estar atento à quantidade de sódio que eu estou consumindo, né? Então, o que essa dor, que é a crise renal, vai fazer em mim? Ela vai fazer com que eu mude o meu hábito. E Kardec vai dizer que a educação moral é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando eu obtenho hábitos novos, eu vou trabalhando as minhas imperfeições. E quando eu trabalho as minhas imperfeições, essa imperfeição ela vai se transformar numa virtude. Tem lá no livro Céu e Inferno que Kardec vai dizer, né, que todo sofrimento é decorrente de uma imperfeição. Ele diz assim: um homem que tem 10 imperfeições sofre mais do que um homem que tem 3 imperfeições. Então, à medida que eu vou vivenciando essas situações difíceis, esses desafios da vida, eu vou aprendendo a ter novas condutas. É um recurso da divindade para nós. Por isso que ele diz: felizes os que choram. Porque já observaram, quando a nossa vida está tudo bem, a gente fica meio parado, a gente não se move, aí vem uma turbulência, a gente sofre, a gente chora, mas depois que passa, na hora não. Mas depois que passa, a gente vê e fala: olha, aquilo ali foi bom, porque por conta daquilo eu aprendi isso e isso. Hoje eu sou mais forte, hoje eu sou mais determinado, né? Às vezes a gente sente tanto pela perda de um ente querido, sobretudo em tenra idade, mas o próprio Evangelho fala que esse corpo nosso aqui é uma prisão para o espírito. Então, por mais que a gente sinta muito a partida de um ente querido, sobretudo um jovem, a morte é uma libertação para o espírito. É porque o nosso olhar, embora nós sejamos espíritas, embora todos nós acreditemos, né, nessa vida após a morte, nós nos prendemos muito ainda à matéria. Então, tudo isso faz a gente sofrer muito, muito, né? Mas os espíritos têm um olhar diferenciado para isso. Quando o Kardec perguntou se os espíritos superiores, eles sofrem pelos nossos sofrimentos, ele diz assim: não como vós entendeis, que eles são como pais,
sabem que aquele sofrimento vai fazer a gente subir um degrau, né? Vai tirar a gente dessa condição que nós estamos para uma condição melhor. Então, eles não veem os nossos sofrimentos com esse olhar que nós vemos. Eles veem os nossos sofrimentos como um aprendizado. Como um aprendizado. Tem uma questão interessante também, porque o que a gente vê, né? O nosso olhar para Deus é um olhar distorcido. Parece que Deus está o tempo inteiro observando o que a gente faz, sobretudo para nos punir. Kardec pergunta assim, na questão 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Porque a gente diz assim, né, para uma criança, Deus está vendo, não pode mentir que Deus castiga, né? A gente tem esse mau hábito de dizer isso. Mas os espíritos dizem assim, Deus tem as suas leis que regem todas as vossas ações. Se a violares, a culpa é sua. Quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele dizendo, por exemplo, você é um guloso e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. Qual foi esse limite? As doenças e, por vezes, a morte, que são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei e assim se passa com tudo. Então, nós podemos fazer a leitura dessa questão 964 com a questão 614, que ele diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Aqui na 964, ele diz assim, Deus não fica olhando tudo que a gente faz, cada situação que a gente faz para nos punir ou nos recompensar, não. Porque a lei de Deus, ela está escrita dentro de nós, na nossa consciência. Então, ele diz aqui na 964, os espíritos dizem a Kardec, Deus traçou um limite dentro de você mesmo. Se você se excede na quantidade de comida, você passa mal, né? A gente vê, por exemplo, a pessoa que é obesa, né? Os órgãos começam a funcionar de maneira, força os órgãos a funcionar, né? Então, exige mais desses órgãos. Então, muita gente, né, leva o excesso da comida, leva a ter gordura no fígado, que já não funciona direito, aí o coração já não funciona bem, o pulmão já não funciona bem. Então, isso é um limite que existe dentro de nós mesmos. Da mesma forma que é assim fisicamente, moralmente também. Uma pessoa que é extremamente irritável vai mexendo também com o seu sistema nervoso, vai mexendo com o seu corpo. É o sono que já não vem mais da mesma forma, e aí vai debilitando o corpo dessa pessoa, né? Então, nós, através das nossas atitudes, da nossa conduta, a gente vai nos ligando à lei de Deus ou nos afastando da lei de Deus. E é isso que vai fazer a gente sofrer mais ou menos. Também existe, né, segundo o Evangelho, o bem e o mal sofrer. Tem pessoas para as quais as dores chegam e elas lamentam, reclamam. Então, muitas vezes, o aprendizado que era para ser tirado daquela situação, diante da nossa reclamação, da nossa lamentação, da nossa falta de resignação, nós não conseguimos transformar aquela dor em aprendizado. E talvez a gente tenha que repetir a mesma lição. Esses dias eu ouvi uma palestra e achei muito interessante, contando a história do pianista, né, do João, que ele, quando o pai era criança, o pai queria ser pianista porque tinha uma professora de piano, que o pai sempre ia ver essa professora de piano tocar, e ele ia fazer aula de piano.
Mas como ele trabalhava num lugar com uma prensa pegou os dedos dele e ele perdeu os dedos na infância. Então, ele, vendo aquela situação do pai, ele falou que queria ser pianista para fazer tipo uma homenagem ao pai, porque o pai não conseguiu ser. Então, ele estudou, né, e se transformou em pianista. Mas aí veio uma doença que tomou conta dos seus dedos e ele já não conseguia mais tocar com a mão direita. E aí ele se rendeu a essa situação? Não. Com a resignação, ela diz o Evangelho, é o consentimento da razão. Então, não é que eu vá aceitar a situação e dizer, pronto, Deus me mandou esse sofrimento, eu vou ficar aqui parado e vou aceitar. Não. Ele disse, olha, já que eu não posso tocar com essa mão direita, vou tocar com a mão esquerda. E aí treinou de modo que a mão esquerda dele passou a funcionar com a mesma habilidade que a mão direita. Só que aí veio mais uma dor, que aí ele teve um problema também na mão esquerda. E aí ele já não conseguia mais, de jeito nenhum, tocar piano. E o que foi que ele fez? Aprendeu outro mistério, que foi se tornar maestro. Então, às vezes o sofrimento bate a nossa porta e a gente sabe como bem sofrer. Será que foi doído para ele? Foi, e muito, né? Uma pessoa que sempre quis fazer aquilo, de repente perder a habilidade, claro que é uma situação totalmente dolorida. Nós temos no nosso meio também o Raul Teixeira, que era, né, um palestrante tão efusivo, né, que falava alto, uma voz marcante. E ele indo para um outro país, dentro do avião, ele teve um AVC. A demora do atendimento, ele perdeu as funções da fala, né? E com o tempo, tem um tempo já, ele tem retornado. Mas ele diz que o pensamento dele é muito mais veloz do que o que a fala consegue hoje colocar para fora. É uma dor extrema? Era uma dor extrema, mas ele poderia ter se entregado, né? E não ter tentado superar essa dificuldade, né? Como muitas outras dificuldades que são trazidas para a vida de todos nós. Então, uma vez eu ouvi uma coisa que eu acho muito interessante. Toda vez que um sofrimento, toda vez que uma dor bater a nossa porta, a gente deve perguntar: o que essa dor quer de mim? Nem sempre a resposta virá de imediato. Às vezes a resposta virá anos depois, mas a gente precisa se perguntar o que essa dor quer de nós. Qual é o comportamento que eu preciso mudar para que essa dor está tentando me mostrar, né? Qual é o comportamento que essa dor está me mostrando que eu preciso mudar? Sabe por quê? Todos os nossos sofrimentos, muitos deles, nós mesmos, né? Como a gente já disse aqui, o que não é fruto da minha conduta nesse momento, eu posso ter escolhido na pátria espiritual, quando eu estava com a minha consciência mais liberta, né? O espírito, quando ele está na pátria espiritual, nós temos uma visão diferente da que nós temos aqui encarnados, porque a matéria, ela nos limita, mas no estado de espírito, não. Nós conseguimos compreender o que é melhor para nós, o que vai fazer a gente aprender, o que vai fazer a gente chegar no nosso caminho, o que vai fazer a gente vencer determinada imperfeição. Então, a gente escolhe determinadas provas da vida. E quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente lamenta, mas fomos nós mesmos que escolhemos. Tá lá na questão 258, o Kardec pergunta assim: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? E a resposta é a seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu
livre-arbítrio. Então, nós, muitas vezes, escolhemos as provas porque a gente sabe que aquilo é importante para nós, né? Se eu tenho um problema no joelho, um problema grave no joelho, já fiz todos os tipos de tratamento. Aí o médico me fala assim, ó, seu caso, agora só cirurgia. Só que é uma cirurgia de alto risco. E essa cirurgia também vai fazer com que você fique sem poder colocar o pé no chão durante 5 meses. É sofrido? É sofrido, mas a pessoa se submete por quê? Porque sabe que lá na frente o joelho vai melhorar. Que por mais que seja uma cirurgia difícil, que vai ter um pós-operatório complicado, né? Eu falei joelho, uma coisa mais simples, mas tem aquela cirurgia do bucomaxilo, né? Que os médicos fazem, que mexe com essa estrutura do rosto, que é uma cirurgia que de fato é bem complicado pós-operatório, a pessoa não consegue comer somente coisas líquidas, depois só coisa pastosa, né? A recuperação ela é muito difícil. E a pessoa se submete por quê? Porque sabe que irá trazer uma melhora. Então, vão ter uns períodos de dor, mas que depois vai vir uma qualidade de vida, né? Depois. Então, nós escolhemos determinadas situações porque nós estamos com a mente mais clara, mais aberta. Tem uma outra questão, a 264, que Kardec perguntou assim, o que orienta o espírito na hora das provas? E aí a resposta é a seguinte, ó, ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, que são bem mais perigosas. Então, uma vida de misérias e privações, muitas vezes nós escolhemos para que a gente possa caminhar mais rápido. Num outro momento, a gente pode achar que o que vai fazer a gente caminhar mais rápido é a fortuna. Então, eu vou escolher a prova da riqueza. Às vezes a gente olha para uma pessoa rica, bem-sucedida, mas nós não sabemos o íntimo daquela pessoa. A gente não sabe se aquela pessoa vive morrendo de enxaqueca, tem outros problemas com a família. Muitas vezes há um lar em que há muito dinheiro, mas que não há amor, não há afetividade, né? Então, nós não podemos medir a dor do outro. Não há como medir a dor do outro, né? Caetano tem uma frase em uma música que eu gosto muito, assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é bem isso aqui, né? Cada um sabe. E no momento em que a gente está com a consciência liberta no plano espiritual, nós sabemos que essas provas que agora nos doem tanto, que fazem a gente ficar horrorizado, elas são necessárias. Elas são necessárias. E uma coisa, a misericórdia divina jamais nos abandona. Porque nesse momento, por exemplo, mesmo que a gente tem visto, né, da Covid, que é uma doença triste, é uma doença em que a pessoa, desde o primeiro momento de um diagnóstico, a pessoa precisa se isolar da sua própria família. Se vai a um hospital, não pode ter o contato com a família, né? Não pode ter a visita. E no momento da morte é um momento também solitário, o depois, né? O enterro, não pode abrir o caixão, né? Então, assim, poucas pessoas. Então, tem sido um momento de muita dor? Tem, mas nós não podemos perder a nossa esperança e nem perder de vista tudo isso que a gente aprendeu com a doutrina espírita. A gente vai chorar diante da dor da partida de um ente querido, seja de Covid, seja por qualquer outro motivo, vai doer muito, dói muito a gente ver várias pessoas desencarnando por dia, dói muito, mas nós não podemos perder de vista a nossa fé. E todos esses ensinamentos que Kardec nos trouxe, sobretudo sobre bem-aventurados os aflitos, né? Essa lógica que ele nos traz, né? De que a vida não se resume só a esse momento,
que nós escolhemos as provas para que a gente possa se adiantar, que nós estamos num mundo que é de provas e expiações, em que a moral da gente ainda é muito baixa, né? E que a gente vê nas posturas nossas, né? Então, a gente ainda está muito distante da perfeição e, por isso, todas essas dores são inerentes ao nosso tipo de mundo. Ao nosso tipo de mundo. Então, eu acho que todas essas informações que Kardec nos traz, elas são necessárias para fortalecer a nossa fé. E fé não é somente acreditar, eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos. Não, é confiar. A fé, ela traz uma confiança, que por mais que eu tenha medo, lá no fundo eu confio em Deus e eu confio que a espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado. Cada um de nós tem o seu anjo guardião, né, que está ao lado, que está velando, que jamais nos abandona. Mas se a gente se entrega ao desespero, a gente esquece de tudo isso. Para a gente finalizar, tem uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim: e o justo viverá pela fé, né? Que tem tudo a ver com a justiça das aflições. Eu não peguei a mensagem toda, peguei só um pedaço que eu acho que tem muito a ver com esse tema. E ele diz assim: é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Então, os dias são bons, a gente está vivendo tranquilamente, que a gente possa aproveitar com moderação. Eu costumo muito dizer à minha filha assim: nada em excesso. Até felicidade em excesso não é bom, porque já ouviu a gente assim na euforia, quando a gente está muito feliz, a gente faz coisas que a gente não pensa e depois a gente pode se arrepender. Então, nada em excesso. Os dias são bons, aproveita, guarda essas memórias dos dias bons, mas não esquece da moderação. Os dias são escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem a cuja permissão a tempestade não desabaria. Então, por mais que a gente pense que no meio dessa dor toda, parece que Deus nos esqueceu, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E que se Deus é justo, é todo poder, toda bondade, todas as causas dos nossos sofrimentos hão de ser justas. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Então, nem o Pai, Deus jamais nos abandona, e os espíritos amigos nunca nos abandonam. Por mais que a gente se afaste deles, eles sempre estão à disposição para o momento em que a gente quiser essa conexão, eles estão ao nosso lado, velando por nós. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Elas são todas bons amigos, por trazerem até nós as oportunidades de sermos justos e vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, todas essas situações, as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, são, segundo o benfeitor Emmanuel, oportunidade de sermos justos e fortalecermos a nossa fé. E é isso que eu espero para nós, diante de tantos momentos de sofrimento que eu sei que todos nós estamos passando, né? Com a notícia de entes queridos desencarnando, às vezes mais de um por família, né? Essa doença que tem sido cruel para muitos de nós, né? E para muitos que passam, alguns passam assintomáticos, mas muitos passam com muitos sintomas. Então, que nós possamos fortalecer a nossa fé e não esquecer que Deus jamais nos abandona. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e que tenhamos paz em nosso coração, hoje e sempre.